As tardes em Évora tornaram-se um labirinto de memórias. A casa, antes cheia de risos e conversas, agora ecoava um silêncio opressivo. O aroma do pão fresco que saía do forno da vizinha misturava-se ao perfume que ela costumava usar, criando uma presença quase palpável. A perda da mãe dele deixará um vazio, não apenas na vida dele, mas também na minha. Ele andava pela casa como um fantasma, imerso em lembranças. Cada objeto parecia contar uma história que eu não fazia parte. O sofá onde costumávamos nos sentar juntos para assistir a filmes agora era um território proibido. E eu me via observando-o, tentando entender seus sentimentos enquanto lutava contra os meus próprios. Um dia, enquanto organizava algumas coisas no sótão, encontrei uma caixa velha. Dentro dela, cartas amareladas e fotos da infância dele com a mãe. Uma delas mostrava-os em um festival de verão, sorrisos largos e olhares cheios de amor. A imagem me atingiu como uma flecha. A dor dele era visível e eu não sabia como lidar com isso. Você se lembra deste dia? Perguntei ao encontrá-lo na sala. Ele olhou para mim com uma expressão distante. Era um tempo mais simples. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de saudade. Aquelas pequenas interações tornavam-se cada vez mais frequentes. Eu tentava ser o apoio que ele precisava, mas a linha entre compaixão e algo mais estava se tornando tênue. Nos momentos de solidão, quando o marido estava fora para o trabalho, eu me pegava pensando nele de maneiras que nunca imaginei ser possível. Naquela mesma semana, enquanto organizávamos as coisas da mãe dele na garagem, ele encontrou um colar que ela usava frequentemente. Ao segurá-lo nas mãos, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sempre disse que este colar trazia sorte, comentou com um sorriso triste. Um impulso incontrolável fez com que eu me aproximasse mais dele. A proximidade era elétrica, havia uma conexão inexplicável no ar. Mas a culpa logo se instalou em meu coração como uma sombra persistente. Não posso fazer isso, murmurei para mim mesmo enquanto ele se afastava para guardar o colar novamente na caixa. As noites eram longas e cheias de questionamentos sobre o que estava acontecendo entre nós. A presença dele em casa tornava-se cada vez mais difícil de ignorar, os sentimentos estavam crescendo como ervas daninhas em um jardim negligenciado. Certa noite, após assistir a um filme antigo que tanto amávamos, ele virou-se para mim e disse: "Sinto falta dela todos os dias." As palavras ressoaram dentro de mim como um chamado à ação. A tensão entre nós crescia a cada dia, o marido frequentemente ausente deixava espaço para que nossos olhares se cruzassem por mais tempo do que deveria ser permitido. No entanto, havia algo maior em jogo, um dilema moral que ameaçava desmoronar tudo ao nosso redor. Enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora e as estrelas piscavam no céu claro de Évora, percebi que precisava tomar uma decisão antes que o inevitável acontecesse, antes que nossos corações se tornassem prisioneiros do desejo não resolvido. A noite parecia longa e silenciosa, e a casa, normalmente cheia de risos e conversas, agora ecoava um vazio que se tornava cada vez mais opressivo. O marido estava fora, mais uma vez, em uma viagem de trabalho que se estendia por dias. A ausência dele criava um espaço que eu não sabia como preencher. Olhei para o enteado, que estava sentado à mesa da cozinha, imerso em seus pensamentos. Havia algo em seu olhar que me atraía e ao mesmo tempo me aterrorizava. As memórias da mãe ainda pairavam no ar como um perfume doce e amargo. Cada canto da casa trazia à tona momentos compartilhados que agora pareciam distantes. O luto era uma sombra constante, mas a presença dele despertava sentimentos confusos que eu tentava ignorar. Um dia, enquanto organizávamos algumas coisas dela no sótão, encontramos uma caixa cheia de cartas antigas. Ele as leu em voz alta, e a nostalgia nos envolveu como um cobertor quente. Ela sempre dizia que o amor era complicado, comentou ele, com um sorriso triste nos lábios. Concordei com a cabeça, mas as palavras soaram diferentes para mim naquele momento. O amor realmente era complicado, eu sentia isso na pele.
A culpa me consumia quando pensava nos sentimentos que começavam a brotar entre nós. Um dia, enquanto preparávamos o jantar juntos, ele me olhou de uma forma intensa que fez meu coração acelerar. A tensão entre nós era palpável. Você está diferente, disse ele abruptamente. Diferente como? Perguntei, tentando manter a voz firme. Como se estivesse distante. A verdade era que eu estava lutando contra algo maior do que nós dois. O medo de trair a memória da mãe dele me paralisava. Mas havia momentos em que a lógica se dissipava e deixava espaço para o desejo tomar conta de mim. Em uma dessas noites em que os sentimentos estavam à flor da pele, algo mudou entre nós. Nós nos beijamos. Foi um ato impulsivo e inesperado, nossos lábios se encontraram com uma intensidade que não esperávamos. O mundo ao nosso redor desapareceu por um instante. No entanto, assim que nos afastamos, o peso da realidade caiu sobre mim como uma avalanche. A culpa tomou conta do meu ser, eu tinha cruzado uma linha invisível. O tempo passou lentamente após aquele beijo, cada segundo parecia uma eternidade repleta de incertezas e arrependimentos. Ele parecia confuso também, mas havia um brilho em seus olhos que não conseguia ignorar, um brilho de esperança ou talvez apenas desejo. Na manhã seguinte, o telefone tocou, era meu marido sugerindo uma viagem prolongada para o trabalho na próxima semana. Ele queria discutir novos projetos e achou melhor ficar longe por mais tempo para evitar distrações em casa. Vou sentir sua falta, disse ele com sinceridade. Eu sorri sem saber como responder àquelas palavras carregadas de significado. Enquanto desligava o telefone, percebi que essa nova realidade poderia ser tanto uma oportunidade quanto um fardo insuportável. O dilema moral crescia dentro de mim como um monstro faminto, em cada decisão parecia levar a consequências irreversíveis. Eu precisava escolher entre seguir meu coração ou honrar a memória da mulher que foi tão importante na vida dele e na minha também. Enquanto o dia avançava, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. A ausência do meu marido tornava tudo mais intenso. O enteado estava por perto, mas a tensão entre nós era palpável. Cada olhar trocado carregava um peso que não poderia ser ignorado. A atração que sentia por ele era como um fio tênue, prestes a se romper a qualquer momento. Decidi preparar o jantar, tentando me distrair com as tarefas domésticas. Enquanto cortava os legumes, lembranças da sua mãe surgiam em minha mente. A cozinha sempre fora o coração da nossa casa, onde risadas e conversas se misturavam ao aroma dos pratos caseiros. Agora, tudo parecia diferente, como se cada ingrediente estivesse impregnado de saudade. Ele entrou na cozinha e me cumprimentou com um sorriso tímido. Posso ajudar? Perguntou, enquanto se aproximava da bancada. O calor da sua presença me deixou inquieta. Não é necessário, respondi, tentando manter a compostura. Apenas estou pensando em algo especial para hoje. Nós nos beijamos, aquela lembrança ecoou em minha mente como um eco distante. O impulso de repetir aquele gesto crescia dentro de mim, mas a culpa também aumentava. Enquanto o jantar fervia no fogão, decidimos sentar à mesa. O silêncio era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres e pelo crepitar da comida na panela. Ele olhou para mim com uma intensidade que me fez sentir exposta. Você está diferente, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Parece distante. É só, muito acontecendo, eu respondi evasivamente. As palavras pareciam insuficientes para explicar o turbilhão emocional que vivia. Ele desviou o olhar e eu percebi que também sentia essa pressão crescente entre nós. Sinto culpa, ele murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. As palavras dele ressoaram em meu coração. A culpa era um fardo pesado que ambos carregávamos, mas a atração era inegável e crescente. Após o jantar, decidimos dar uma volta pela cidade para arejar as ideias. Évora estava iluminada pelas luzes dos cafés à beira da calçada e pelo cheiro dos produtos frescos do mercado municipal próximo.
A atmosfera vibrante contrastava com a tensão entre nós. Sentamos em um café, observando as pessoas passarem e absorvendo a vida ao nosso redor. Você acha que devemos falar sobre isso? Perguntei de repente. Ele hesitou antes de responder, não sei se é certo. Nossos lábios se encontraram, pensei novamente naqueles momentos fugazes que nos uniram de uma maneira tão intensa quanto proibida. A conversa fluiu lentamente até que ele sugeriu algo inesperado. E se você fosse comigo visitar alguns lugares novos? Poderíamos fazer isso enquanto seu marido estiver fora. A ideia me deixou confusa, ao mesmo tempo que desejava escapar daquela realidade sufocante, sabia que isso poderia complicar ainda mais as coisas entre nós. Quando voltamos para casa naquela noite, senti uma onda de ansiedade me invadir ao perceber que meu marido ficaria fora por mais tempo do que esperávamos inicialmente. As horas seguintes foram preenchidas por perguntas sem resposta e um medo crescente das consequências de nossas escolhas. A vida familiar continuava sua rotina normal enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim. O dilema moral tornara-se uma sombra constante em meus pensamentos, e eu sabia que precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. Acordei com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas, um lembrete cruel da realidade que eu tentava evitar. Ele estava ao meu lado, dormindo tranquilamente, mas a serenidade de seu rosto contrastava com a tempestade que se formava dentro de mim. Passamos a noite juntos, mas agora era hora de enfrentar as consequências. O silêncio da casa parecia ensurdecedor. O cheiro do café recém-passado invadiu o ar, lembrando-me de que a vida continuava lá fora, mesmo que eu estivesse presa em um labirinto de emoções confusas. Levantei-me com cuidado para não o acordar e fui até a cozinha. Enquanto preparava o café, cada movimento parecia pesado, como se eu estivesse carregando o peso do mundo nas costas. A lembrança da noite anterior me assombrava. O momento em que nossos olhares se encontraram e tudo mudou. Havia algo na forma como ele me olhou que me fez sentir viva novamente, mas também culpada. O telefone tocou, quebrando o meu devaneio. Era meu marido, perguntando como estava tudo em casa. A voz dele soava distante, como se estivesse em outro mundo. Tudo tranquilo, respondi, tentando manter a voz firme. Ele mencionou que estaria fora por mais alguns dias e que tinha muitas reuniões agendadas. A solidão na minha voz não passou despercebida por ele. Um silêncio constrangedor se instaurou entre nós antes que ele mudasse de assunto para o trabalho. Desliguei o telefone e voltei para a sala. Ele ainda dormia, mas agora havia uma tensão no ar. O que fizemos na noite passada não era apenas um erro, era um desvio perigoso de um caminho já complicado. O dilema moral pesava sobre mim como uma âncora. Decidi sair para arejar a cabeça e caminhei pelas ruas de Évora, onde as pedras antigas pareciam absorver cada passo meu. A cidade estava viva com as cores vibrantes do verão, vendedores no mercado municipal ofereciam frutas frescas e especiarias aromáticas. Mas nada disso conseguia distrair minha mente dos pensamentos sombrios sobre o futuro. Enquanto caminhava, encontrei-me frente ao café onde costumávamos ir juntos. As memórias daquela época eram doces e amargas ao mesmo tempo. Sentei-me à mesa mais afastada e pedi um café preto forte, tentando encontrar clareza em meio ao caos interior. Eu sabia que precisava falar com ele sobre o que havia acontecido, sobre nós, mas temia as repercussões disso. E se isso arruinasse tudo? E se meu marido descobrisse? As perguntas giravam em torno da minha mente como uma tempestade sem fim. Naquele momento de solidão e reflexão, percebi que qualquer decisão tomada agora poderia mudar nossas vidas para sempre. O peso da culpa tornava-se insuportável enquanto eu contemplava os sentimentos conflitantes que surgiam dentro de mim. Voltei para casa decidida a confrontar aquela situação antes que ela me consumisse completamente. Ao abrir a porta, no entanto, encontrei uma cena inesperada. Ele estava acordado e me esperava na sala com um olhar sério no rosto. Precisamos conversar, disse ele com uma gravidade que fez meu coração disparar.
O ar ficou pesado enquanto eu tentava encontrar palavras adequadas para explicar os sentimentos confusos dentro de mim. Mas antes que pudesse responder, ele continuou. Eu sei sobre nós. O silêncio pairou entre nós, espesso e carregado de tensão. Ele olhou nos meus olhos, buscando respostas que eu ainda não tinha. O peso da situação se tornava cada vez mais insuportável. A ideia de que poderíamos estar prestes a nos separar era devastadora. Eu não quero ir embora, disse ele, quebrando o silêncio. Sua voz tremia levemente, e eu podia sentir a vulnerabilidade em suas palavras. E eu não sei o que fazer, respondi, tentando manter a compostura. A pressão social e as expectativas da família pesavam sobre mim como uma nuvem negra. Ele se levantou e começou a andar pelo pequeno espaço da sala. As memórias da mãe dele estavam em cada canto, cada objeto parecia sussurrar seu nome. A dor da perda ainda era fresca, e agora eu me via presa entre o amor e a culpa. Estou pensando em me mudar para Lisboa, revelou ele, parando para me encarar novamente. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. A ideia de perdê-lo era aterrorizante. Lisboa? Repeti, tentando processar a informação. Por que você faria isso? As oportunidades lá são melhores. Eu preciso seguir em frente, disse ele, com uma determinação que me deixou sem palavras. O desejo de vê-lo prosperar lutava contra o medo de ficar sozinha. Enquanto isso, meu marido continuava ausente, mergulhado em compromissos que pareciam nunca ter fim. A solidão crescia dentro de mim como uma sombra, tornando-se cada vez mais difícil ignorá-la. A pressão aumentava a cada dia que passava. Fui ao mercado municipal na manhã seguinte, cercada por aromas familiares de frutas frescas e especiarias locais. As conversas animadas ao meu redor eram um lembrete do mundo exterior que continuava girando enquanto eu lutava com meus próprios demônios. Olhando as barracas coloridas, pensei na proposta de emprego que havia recebido recentemente. Era uma oportunidade única, mas implicaria uma distância ainda maior entre nós dois. O dilema moral se tornava mais intenso: seguir minha carreira ou lutar por um amor proibido. Voltei para casa com a mente cheia de perguntas sem resposta. Ele estava sentado no sofá quando entrei, os olhos fixos na tela do celular. O contraste entre sua presença física e a distância emocional parecia insuportável. Você está pensativa hoje, comentou ele sem olhar para mim. Apenas refletindo sobre algumas coisas, respondi evasivamente. A conversa fluiu lentamente até que finalmente decidi abrir meu coração sobre a proposta de emprego. Recebi uma oferta para trabalhar em Lisboa, disse eu, observando sua reação com ansiedade. Ele parou por um momento antes de responder. Isso pode ser bom para você, mas e nós? As palavras pairaram no ar como um aviso sombrio do futuro incerto que nos aguardava. A decisão parecia cada vez mais distante enquanto os sentimentos conflitantes me consumiam por dentro. No fundo da minha mente, sabia que algo precisava ser feito antes que as circunstâncias nos separassem para sempre. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, criando um padrão suave no chão da sala. O silêncio era pesado, como se a casa estivesse esperando por uma decisão que, cada vez mais, se tornava urgente. Olhei para o enteado, que estava sentado à mesa, absorto em seus pensamentos. A expressão em seu rosto refletia um misto de confusão e determinação. As memórias da mãe dele ainda pairavam no ar, e a ausência dela era palpável. A ideia de um futuro distante me atormentava. Eu precisava falar com ele sobre o que estávamos vivendo. O peso do segredo nos isolava ainda mais, e o medo de ser descoberta se tornava insuportável. Um evento familiar estava se aproximando, e a possibilidade de encontrá-lo em meio a todos os nossos entes queridos me deixava inquieta. Como poderíamos continuar assim? Precisamos conversar, disse eu, quebrando o silêncio que nos envolvia. Ele levantou os olhos, surpreso. Sobre o quê? Perguntou ele cautelosamente.
Sobre nós, respondi, sentindo meu coração acelerar. Sobre o que estamos fazendo. Ele hesitou antes de responder. Eu não sei se estou pronto para isso. O clima na sala tornou-se tenso. A verdade é que eu também não sabia se estava pronta. Mas a pressão das circunstâncias exigia uma resposta. O evento familiar se aproximava rapidamente e as expectativas eram altas, todos esperavam que continuássemos como uma família unida. Acho que precisamos decidir o que queremos, continuei, tentando manter a calma em minha voz. Ele assentiu lentamente, mas eu podia ver a luta dentro dele. E se a decisão nos separar? Sua pergunta pairou no ar como uma sombra ameaçadora. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto eu ponderava sobre as consequências de nossas ações. Um dia ou outro teríamos que enfrentar essa realidade, não podíamos viver escondidos para sempre. O dia do evento chegou mais rápido do que eu esperava. A casa estava cheia de risos e conversas animadas, todos pareciam felizes, mas havia uma tensão subjacente entre nós dois que ninguém mais percebia. O olhar dele buscou o meu várias vezes durante a celebração, como se tentasse encontrar apoio em meio ao caos. No entanto, quando um convidado começou a falar sobre memórias da mãe dele, meu coração disparou. As histórias contadas eram repletas de amor e saudade, cada palavra parecia um lembrete do nosso dilema moral. A vida é curta, disse um dos parentes com entusiasmo ao levantar um brinde. Devemos aproveitar cada momento. Suas palavras ressoaram dentro de mim como um chamado à ação. Foi então que percebi, precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. Um impulso me levou até ele no meio da festa, os convidados dançavam ao som da música tradicional enquanto eu puxava-o para um canto mais reservado. Precisamos resolver isso agora, declarei com firmeza. Ele olhou para mim com intensidade, mas antes que pudesse responder, um familiar inesperado surgiu na esquina da sala com uma expressão preocupada no rosto. Onde vocês estavam? Perguntou ele, quebrando nosso momento tenso e revelando nossa vulnerabilidade ao mundo exterior. O olhar entre nós dois foi carregado de significado, sabíamos que algo tinha mudado naquele instante e que as consequências seriam profundas e duradouras. A tensão pairava no ar enquanto o marido observava atentamente. O silêncio se instalou entre nós, e eu me senti exposta, como se cada pensamento estivesse à vista. Ele não tinha ideia do que realmente acontecia entre mim e seu filho, mas a desconfiança estava presente. O olhar dele alternava entre curiosidade e preocupação. Estava apenas conversando, respondi, tentando manter a voz firme. Mas as palavras saíram com um tremor que não consegui esconder. Ele assentiu, mas o desconforto era palpável. Sabia que precisava de um tempo para pensar, para organizar os sentimentos confusos que me dominavam. Nos dias seguintes, a rotina se tornou um desafio. O marido continuava sua vida agitada, sempre fora para compromissos de trabalho, enquanto eu ficava em casa, cercada por memórias da mulher que havia partido. O enteado parecia mais presente do que nunca, como se houvesse uma conexão invisível nos unindo. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelas ruas de Évora, a beleza histórica da cidade contrastava com o turbilhão dentro de mim. As fachadas das casas antigas pareciam observar nosso silêncio compartilhado. Quando paramos em um café à beira da calçada, as conversas ao nosso redor soavam como ecos distantes. Você está diferente, ele comentou, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me deixou sem fôlego. É só, muita coisa acontecendo, respondi evasivamente. A verdade era que estava lutando contra uma onda de emoções que ameaçava me derrubar. O clima leve do café logo se transformou em algo mais denso quando ele tomou minha mão sobre a mesa. A conexão era inegável, nossos olhares se prenderam por um instante longo demais para ser inocente. Nossos lábios se encontraram em um momento impulsivo e desmedido, e tudo parecia parar ao nosso redor. A culpa imediatamente invadiu meu ser após aquele beijo, como pude deixar isso acontecer? A lembrança da mãe dele ainda pairava sobre nós como uma sombra imensa.
O peso das expectativas sociais e familiares começou a esmagar meu peito. Naquela noite, enquanto o marido trabalhava até tarde novamente, decidi confrontar meus sentimentos de forma mais direta. O enteado estava na sala ao lado, o som da televisão preenchia o espaço entre nós. Eu sabia que precisava falar com ele antes que tudo fosse longe demais. Precisamos conversar, disse eu ao entrar na sala. Ele virou-se rapidamente para mim, os olhos cheios de expectativa e receio. Sobre o quê? Perguntou ele com um tom cauteloso. Sobre nós. As palavras saíram como um sussurro carregado de significado. Mas antes que pudesse continuar, ouvimos a chave na porta, o marido estava de volta mais cedo do que esperávamos. O coração disparou dentro do meu peito enquanto eu tentava encontrar uma saída para aquela situação insustentável. Ele entrou na sala com um sorriso despreocupado, mas seu olhar logo mudou ao perceber a tensão no ar entre nós dois. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, sua voz agora carregada de suspeita. A pergunta pairou no ar como uma espada sobre nossas cabeças, sabia que nada seria igual dali em diante. A tensão na sala era palpável. Ele se aproximou, a expressão no rosto misturando preocupação e confusão. O que está acontecendo aqui? Sua voz, antes despreocupada, agora carregava um peso que eu não sabia como carregar. Nada, respondi, tentando manter a compostura. Mas as palavras saíram com um tremor que não consegui disfarçar. O olhar dele se aprofundou, buscando respostas que eu não estava pronta para oferecer. Cada segundo parecia se arrastar, e o silêncio se tornava ensurdecedor. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que conhecia bem. A sensação de culpa me envolvia como uma névoa densa. O que fizera? O que estávamos fazendo? A lembrança da noite anterior ainda ardia em minha mente, como uma chama incontrolável. Você não pode esconder isso de mim, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Eu sinto que há algo errado. Suas palavras eram um eco do meu próprio dilema interno. A verdade estava à vista, mas eu hesitava em revelá-la. É só a saudade, murmurei, mas até eu sabia que isso não era suficiente. Ele merecia mais do que uma resposta vazia, merecia honestidade. No entanto, essa honestidade poderia destruir tudo. Um ruído à porta interrompeu nosso momento tenso. Meu marido voltará mais cedo do que o esperado. O coração disparou em meu peito ao ouvir seus passos pesados no corredor. Olhei para ele e vi o mesmo medo refletido em seus olhos. Não podemos deixar que ele descubra, sussurrei apressadamente. Ele assentiu, mas a preocupação era evidente em seu rosto. Era um dilema moral entrelaçado com os laços familiares, o amor estava se transformando em algo complicado e perigoso. Meu marido entrou na sala com um sorriso forçado, como se nada estivesse acontecendo entre nós dois. Oi? Como estão vocês? Perguntou ele, enquanto a tensão aumentava na sala. Nós estávamos apenas conversando, respondi rapidamente, tentando parecer natural. O olhar dele se fixou em mim por um instante longo demais, talvez ele sentisse algo também. Ótimo. Estava pensando em irmos ao mercado amanhã, sugeriu meu marido, distraindo-se da atmosfera pesada entre nós. A ideia de sair juntos parecia uma forma de escapar das sombras crescentes de nossos segredos. Claro, respondi sem entusiasmo, sabendo que isso apenas prolongaria o inevitável confronto entre nós três. Depois da refeição silenciosa e tensa, retirei-me para o meu quarto enquanto eles continuavam na sala de estar. O peso da culpa me acompanhava como uma sombra constante, em cada passo ecoava na minha mente cheia de incertezas. Enquanto me preparava para dormir, as memórias daquela noite vieram à tona novamente, nossos lábios se encontraram em um momento de fraqueza e vulnerabilidade. Era um erro? Ou era o começo de algo novo? As perguntas dançavam na minha mente sem resposta clara.
O dia seguinte trouxe consigo a inevitabilidade do confronto final. Sabia que não poderia mais viver assim por muito tempo sem enfrentar as consequências das minhas escolhas. Um novo dilema surgia: seria capaz de abrir meu coração e enfrentar tudo o que isso implicaria? A luz do sol filtrava-se pelas cortinas enquanto olhava pela janela para as ruas históricas de Évora. Ali estavam os ecos da vida normal que agora pareciam tão distantes e inatingíveis. A cidade continuava sua dança vibrante enquanto eu me perdia nas minhas próprias incertezas. A vida seguia seu curso imutável, mas para mim tudo mudará irrevogavelmente naquela sala silenciosa onde segredos foram guardados e decisões foram adiadas até não poder mais ser assim.